olá, estamos novamente no Ação e Reação, nesta quinta-feira, dia 19 de maio, chuvosa na Baixada Santista. Hoje, dia da Defensoria Pública, aniversário da nossa querida Bertioga e também dia de Pentecostes. Hoje, para me ajudar a fazer o programa, eu estou aqui com meu amigo, também advogado, Rafael Vita. Boa tarde, Rafael. Boa tarde, Filete. Boa tarde aos telespectadores da TV Com e do programa Ação e Reação. Gostaria de agradecer a você, Filete, mais uma vez o convite para participar e discutir os assuntos aí da nossa região. Queria aproveitar que você falou e mandar um abraço para os nossos colegas defensores públicos que fazem um trabalho aí muito digno, né? Em defesa daqueles menos necessitados. Então, meus parabéns a todos os defensores públicos. E mandar um abraço também para o Augusto Capô de Casa, dizer que eu estou com saudades dele. Não que eu não goste de você apresentando o programa, viu, Filete? Mas lógico. Eu sinto saudades dele apresentando, que ficou tanto tempo no ar, a gente acostumou a assistir. Então, gostaria de fazer minhas referências aí ao meu amigo Augusto. O programa, eu estou aqui temporário, né? O programa é do Augusto, todo mundo sabe, né? O Augusto está numa outra função, ele volta e eu vou voltar, se Deus quiser, a ser comentarista e a vida vai continuar do mesmo jeito. Estou aqui apenas para... Mas você substitui muito bem o Augusto, viu, Não Filete? com a mesma competência, mas estamos tentando... É que ele tem um pouco mais de idade, um pouco mais velho, né? Então ele está mais acostumado, a gente vai aprender. Segundo o Cirino, ele tem 59 anos de idade, mas eu acho que eu achei 50. Que fosse de Ação e Reação. Eu acho que é 50. De Ação e Reação ele tem 20, né? Ah, tá. É outro que vai... Então tem 50 só de Ação e Reação? Eu tinha escutado isso, mas tá um dia a gente vai chegar aí nesse patamar. Tá certo. E também o meu amigo também, Nelson Rodrigues, ambientalista, uma mesa genuinamente santista, né? 3 torcedores do Santos, 2 conselheiros e um torcedor que é o Nelson Rodrigues, o ambientalista. Boa tarde, Nelson. Boa tarde, Filete. Boa tarde, Rafael Vita. Boa tarde, telespectadores do programa Ação e Reação. É sempre um prazer enorme estar aqui nessa bancada junto com o meu amigo de tantos anos, Filete. E pela primeira vez fazendo um programa com o Rafael, que também é um prazer estar aqui conhecendo pessoalmente o Rafael e fazendo esse programa aí que vai ser com certeza um sucesso. Lembrando a você que o programa é repetido às 23 horas de hoje e amanhã na madrugada para os madrugadores à 00:30. E também em todos esses horários pelo www.tvcomsantos.com. Mandei um abraço ao pessoal de Curitiba que assiste o programa. E ontem eu estava fazendo compra no supermercado à noite e uma senhora falou: minha filha adora ver o Augusto, agora está assistindo você de Nova York. Então, a filha dela, que é a Florência, está em Nova York assistindo ou na reprise, depende do horário que ela se adequa melhor, né? Ou Ação e Reação para saber coisas da Baixada. Por isso que eu defendo aqui, a gente fala mais coisas de Santos, Bertioga, Praia Grande, Cubatão, do que falar coisas assim do governo federal, que também são importantes, mas isso nós temos outros programas assim, canal aberto, que podem falar até com mais propriedade, né? Começando hoje, Rafael, o novo acidente questiona a segurança da região, né? O acidente com gás mercaptano que vazou na terça-feira questiona, porque é o 5º acidente do gênero, né? Então, ocorreu no terminal da Transpetro da Lemoa e preocupa, porque a Baixada Santista, que a cada 6 meses, 5 meses, tem um acidente. Foi um incêndio, depois a questão do Guarujá, que a prefeita do Nieto até teve uma rapidez, né? Ela como professora de química, né? A gente também tem que elogiar as coisas boas. Mandou evacuar a área e aquelas 100 famílias saíram. Porque é difícil para um prefeito mandar evacuar uma área, né? E a Antonieta teve essa sabedoria de mandar evacuar aquela área no Guarujá e as pessoas, nós tivemos apenas 1, 2 vítimas, uma vítima fatal, que é uma senhora que morreu depois de um tempo, tal, que ela lamentava, tal, mas poderia ser muito pior, né? Então, a região ficou meio, né, parece que é uma bombinha que pode a qualquer momento detonar, né, Rafael? É verdade, Augusto. Eu queria, antes de mais nada, fazer menção ao nosso amigo Nelson Rodrigues, que eu acabei não fazendo nas minhas saudações iniciais. É um prazer imenso também participar com você, Nelson, que é ambientalista e que talvez possa corroborar algumas palavras que eu vou dizer sobre esse assunto, né? Ele, mais do que ninguém, pode falar tecnicamente com relação a esses acidentes que ocorrem aí na região portuária. Porém, Augusto, muito me entristece que a gente esteja aqui hoje discutindo mais uma vez um episódio
que poderia ter tido uma consequência muito gravosa. Eu gostaria muito que nós estivéssemos discutindo o que o poder público, e eu falo de uma forma geral, porque eu acho que o Porto ele tem que ter uma sinergia entre os três poderes, o Estado, ao município e à federação, para que haja um planejamento. Então, eu gostaria que nós estivéssemos aqui discutindo quais são as ações que estão sendo tomadas para planejar o Porto de uma forma que esses acidentes não ocorressem, ou quando eles ocorressem, existisse de fato, efetivamente, uma ação que deva ser realizada, né? Voltando um pouquinho naquele último grave acidente lá, que foi o incêndio na entrada da cidade, ali ficou evidenciado, né? Isso foi muito esmiuçado, muito discutido em todos os canais de TV e os órgãos de imprensa, o quão nós estamos ali reféns, né, de uma situação pela qual a gente não sabe sequer o que fazer. Então, eu li hoje numa matéria no jornal A Tribuna que parece que a Transpetro, que é a empresa responsável aí pelo vazamento, que na verdade acho que não foi nem vazamento de gás, né? Vazou um produto que eles usam no gás para emitir um cheiro, né? E as pessoas para dar cheiro exatamente, pro GLP, né? E que ela vai ser multada, né? Mas volto a dizer o que eu falei inicialmente. A gente está aqui novamente discutindo uma consequência de uma ação que já ocorreu. E não, mais uma vez, não há nenhum planejamento e a gente vê como está exposto. Porque se fosse algo muito grave, um gás ou algo, a gente ia ter sofrido os danos e sequer houve uma mobilização para que avisasse. As pessoas ficaram sabendo pelas redes sociais porque havia o cheiro, enfim. Ninguém das autoridades avisou, a empresa também, eu acho que só tomou uma medida, emitiu uma nota posteriormente, depois que isso veio para as redes sociais. Mas, enfim, eu acho que eu só lamento essa questão de, mais uma vez, a gente estar discutindo uma consequência de um ato que ocorreu e não que nós estejamos discutindo o planejamento que deve haver aí no nosso porto e nas regiões adjacentes com relação a esse tipo de acidente. A Transpetro garante que não causou nenhum acidente para ninguém deu entrada em atendimento de saúde, né? Como o Vita falou, é um odorizante utilizado para dar cheiro ao gás GLP, né? Mas também a Prefeitura de Santos, por meio de nota, a Defesa Civil foi acionada e falou que o cheiro de gás se trata de uma falha na manutenção da empresa e que não causa danos aos seres humanos. Porém, poderia causar, né? Mas, felizmente, não causou danos. Nelson, a sua opinião sobre a questão da Baixada Santista, esses acidentes que, como o Vita falou, tiveram na entrada de Santos, no Guarujá e agora um novo acidente com vazamento de gás? Olha, Rafael, Filete, telespectador, é lógico que nós estamos numa região em que nós temos terminais de toda ordem, né, de todo tipo, e que esses terminais são, sim, um problema, tanto do ponto de vista da segurança pública, quanto do ponto de vista ambiental. Acho que tem um binômio aí muito importante para a gente tratar. Eu caminharia pela questão da cidadania, né? Que é o caminho que o Rafael estava seguindo, a meu ver, em relação aos acidentes aqui da nossa região. Eu me lembro muito bem, quando eu tive a oportunidade de fazer um curso de pós-graduação de Sistemas de Gestão Integrada, onde a gente verifica e faz auditoria nas empresas sobre os processos que cada uma delas desenvolve na sua produção, seja ela qual for, né? Na nossa região em particular, o que se detecta é algo que já foi falado, mas tem que ser repetido, né? Porque nós temos problemas de segurança no trabalho, né? Existem normas, muitas normas, uma legislação extensa de segurança no trabalho e que falta fiscalização. Fiscalização. Porque não existe nenhum sistema 100% seguro. Não existe isso. Se não houver, uma fiscalização contínua, né, desses processos que estão sendo desenvolvidos dentro desse parque que nós temos aqui, principalmente o parque químico, né,
todos os terminais da Ilha Barnabé, ou mesmo em Cubatão, enfim. Nós temos uma região extremamente perigosa. É importante que as pessoas saibam e tenham consciência que é uma região extremamente perigosa, né? E que é uma exigência, sim, da população, e não é uma questão de ser ou não ser ambientalista, mas acho que cada cidadão brasileiro, e nós aqui da nossa região, tem que ser um ambientalista. Eu acho que hoje, no século XXI, é uma obrigação nossa estar vigilante na questão ambiental, na questão da segurança do trabalho, uma exigência da sociedade, cidadania, né? E os gestores públicos que têm essa obrigação, porque assumiram esse papel, de estar representando a sociedade nessa questão. Então, eu concordo com o Rafael quando ele fala que existe aí uma responsabilidade pública dos gestores, né? Lógico que não é o prefeito que está ali na área de um determinado terminal vendo isso, tá certo? Mas eu acho que a prefeitura, eu acho que os demais órgãos de fiscalização, a CETESB, por exemplo, tem que ter uma fiscalização mais intensiva, não que não o faça, faz sim, porque é uma das melhores empresas do país, a CETESB, nesse sentido, e uma né? das melhores do mundo, mas a gente sabe que, infelizmente, o acomodamento, a negligência que ocorre do ser humano no trato ali do cotidiano do seu trabalho, ela ocorre, né? Talvez em algum momento haja uma negligência, um acomodamento, enfim, é uma falha humana que geralmente ocorre, né? Então, eu estou caminhando por essa parte da cidadania e não pela a parte técnica, exclusivamente técnica, porque eu acho que o grande problema nosso é que nós temos uma legislação enorme, tanto do ponto de vista ambiental quanto do ponto de vista da segurança do trabalho, mas essa legislação, por muitas vezes, é negligenciada pelo elemento humano. E que se essas pessoas cumprissem as suas tarefas corretamente, diariamente, cotidianamente, mais a sociedade exigindo e os órgãos de fiscalização atuando, nós iríamos minimizar esses desastres que o Filete falou e que a gente tem visto aí ao longo do tempo, que até hoje não foi extremamente grave, mas é um grande alerta para que isso não ocorra no futuro. Lembrar você que pode participar pelo WhatsApp, que estava na tela aqui, 981-598868, para fazer críticas, sugestões, até discutir pautas, né? Fazer perguntas aqui para o meu amigo Rafael Vita, que também é conselheiro do Santos, somos conselheiros do Santos, e também ele mexe com a parte de crimes digitais, né, Vita? Queria que você falasse um pouco agora, só para a gente esclarecer, porque é uma dúvida que muita gente... Como é que está essa coisa? Porque hoje em dia o cara põe no Facebook, ele vê o Nelsinho falando alguma coisa de meio ambiente, ele põe lá, poxa, Nelson, parabéns, você é muito inteligente e tal. Poxa, legal. Aí o outro, discorda de você, Nelson, tá? Mas tem aquele outro que às vezes fala, você é burro, você é um covarde e tal, e acha que fica por isso mesmo. Mas não é bem assim, né? O cara pode fazer um print e o resto o Rafael Vita complementa com mais propriedade. Vamos lá, Filete. Essa é uma questão que está aí para ser discutida. Eu acho que quanto mais a gente abrir essa discussão, mais trouxer essa discussão aí para o centro da questão, mais informado as pessoas ficam e melhoram as suas atitudes perante ao chamado mundo virtual. Eu costumo dizer, quando a gente vai fazer algumas palestras sobre esse tema, eu tenho recebido muitos convites de diretoras de escolas que me pedem para ir fazer palestras aos pais dos alunos, porque a nossa geração, né, Filete? A nossa geração e talvez as gerações um pouco para trás da nossa, nós não nascemos, não vivemos a vida escolar com essa tecnologia e com essa diversidade de aplicativos e de situações que nós temos hoje. Então, às vezes os pais têm certa dificuldade para lidar com os filhos e como agir, né, e como, na verdade, orientar essas crianças, esses filhos, esses adolescentes a usarem de forma boa as ferramentas que a internet nos proporciona. E eu costumo dizer, Fred, o seguinte, que nós devemos agir nas redes sociais e na internet em si da mesma forma que nós agimos no mundo real. Então, ninguém sai na rua xingando as outras pessoas à torta e à direita. Então, não devem fazer isso também no ambiente virtual, né? Ninguém sai com uma placa e uma foto pejorativa de alguém pela rua
tirando sarro dessa pessoa. Então, isso também deve ser transportado para as redes sociais. E a outra coisa que precisa ficar claro, Filete, é que a internet não é uma terra sem lei. O mesmo crime que é cometido no mundo real, eu gosto sempre de fazer esse paralelo entre o mundo real e o mundo virtual. O mesmo crime que é cometido fora do mundo virtual, ele também ocorre lá dentro. Só a maneira e a ferramenta que se utiliza para se cometer esse crime ou, eventualmente, uma quebra da legislação civil, ela ocorre da mesma forma. Então, se eu xingar o Nelson na rua e alguma testemunha ouvir isso, nós vamos lá, vou processá-lo criminalmente, ele vai responder ali pela injúria, pela difamação, pela calúnia, decorrente desse papo que nós tivemos ali pessoalmente. E o mesmo ocorre se eu xingar ele no mundo virtual. O crime é o mesmo. Pelo contrário, no mundo virtual, o mundo virtual deixa rastros. A gente consegue apurar, inclusive fazer prova mais fácil do que isso. Mas é pior, né? Muito pior. E se eu xingo, o cara xinga na rua, depois ninguém quer ter, É mais difícil de fazer essa prova. Né? Agora, na virtual, você faz o print, mundo virtual, né? E outra coisa que eu costumo dizer, Filete, é o seguinte, que a pessoa não deve escrever nada nas redes sociais que ela não publicasse num outdoor numa avenida movimentada. Então, sempre que o cara for escrever alguma coisa na rede social, ele para e pensa assim, poxa, será que eu publicaria isso num outdoor com a minha assinatura na esquina da Avenida Paulista, lá no horário de na rush? Ana Costa. Na Ana Costa, né? Bom, Santos, se eu não faria isso, então eu também não devo escrever isso aí na rede social. Por quê? Porque, na maioria das vezes, a quantidade de pessoas que vão ver o que ele escreveu ali e que aparece com a sua assinatura, com a sua foto, é um número infinitamente maior do que seria as pessoas que passariam por esse outdoor. Então, eu acho que as duas dicas mais importantes para a gente falar sobre essa questão é pensar antes de escrever, né, e agir dentro do mundo virtual da mesma forma que se age no mundo real. Nessa questão do mundo virtual, eu citei você como exemplo aqui, mas lógico que é apenas um exemplo. Você tem acompanhado alguns casos assim de exageros na internet? Você que é um habitual usuário de Facebook, e-mail e tal? Eu acho que hoje em dia a grande parte da população, como eu, usa as redes sociais para se comunicar, etc. Às vezes eu vejo alguns exageros, né? Até por conta da situação do país nesses últimos anos, né? Se acirrou muito e algumas pessoas acabam não tendo como continuar no argumento, numa conversa, ou até eu vejo discussões enormes dentro das redes sociais, e às vezes quando a pessoa não tem mais a paciência de continuar no argumento e contra-argumento, passam a ter uma atitude extremamente agressiva no diálogo, né? O que eu acho que não realmente inapropriado, como foi falado, e às vezes essas pessoas podem se arrepender daquilo que escreveram, porque, como já foi falado, tira-se um print e a partir daquela cópia podemos ingressar com uma ação judicial recorrendo a algum dano moral que aquilo causou à pessoa naquele momento, naquela relação, naquele diálogo, né? Então, eu fico muito preocupado porque eu vejo que algumas pessoas, primeiro, exageram em algumas discussões. Segundo, e aí não é uma questão talvez criminal, mas tem um determinado tipo de pessoas que não conseguem assumir uma realidade dos fatos e começam a divagar e a fantasiar situações para não perder a razão do diálogo. É uma questão comportamental, né? O comportamento também totalmente desvirtuado da realidade, né? Argumentos escapistas que não conseguem vencer o diálogo concreto, as informações de números e fatos concretos. Enfim, tem muita coisa que não é legal, mas de qualquer forma é muito importante a rede social hoje nas nossas vidas, né? E como o Dr. Vitor falou muito bem, a pessoa tem que pôr no outdoor e também tem que pensar.
Se você foi no supermercado e foi mal atendido e você acha que foi, você procura o seu advogado, ou num profissional liberal, ou numa empresa, por quê? Você, quando põe na internet, você está julgando sem você ter aquele estudo, aquela formação de um juiz, concorda, Vitor? Vamos supor, se eu chegar lá e falar assim, puxa, comprei uma carne, estava não sei o que lá. De repente, eu tenho que fazer prova que aquela carne estava ruim, tal. Agora, eu tô julgando um fato sem estar apto a isso, não é isso? Filete, veja, eu não sou nem contrário de que as pessoas eventualmente façam esse tipo de postagem, esse tipo de reclamação nas redes sociais. O que precisa se ter em mente, na verdade, é que ela não pode ultrapassar os limites daquilo que seria o comum, o normal. Ela até pode dizer, olha, fui lá numa loja, fui mal atendido, gostaria que a loja esclarecesse. Agora, ela não pode escrever lá xingando ou colocando aquela situação que ela passou como se fosse uma regra daquela empresa. Por quê? Porque o dano moral, como o Nelson disse, ele não é só da pessoa física. Hoje é muito comum que as empresas que sofrem esse tipo de ataque desmedido nas redes sociais ingressem com ações buscando reparação. Por quê? Porque aí a gente não está falando nem eventualmente do dano moral, a gente está falando também de um dano material. Ou seja, aquela loja deixou de vender o produto ou deixou de receber cliente. Então, assim, vejam a extensão de uma atitude no mundo virtual, onde ela pode chegar. Né? Então, volto a dizer, o problema às vezes não é escrever, mas é a forma como se escreve, né? E porque me parece que, voltando a essa questão comportamental que o Nelson levantou, parece que às vezes você não reconhece as pessoas. Eu tenho muitos amigos de alguns anos, ou seja, amigos que eu convivi antes das redes sociais, que escrevem e que tomam atitudes em redes sociais que me surpreendem. Você fala, poxa, será que eu conheço aquela pessoa? Ou ela é uma pessoa diferente ali no mundo virtual? Porque isso é um fenômeno também, viu, Filete? Viu, Nelson? Isso aí é uma coisa que, inclusive, quando a gente vai se aprofundar nesse tema, a gente vê os antropólogos dizendo que as redes sociais e a internet, eles criaram uma nova figura de estudo comportamental humano, onde a pessoa ali ela se transforma como se ela estivesse vestindo uma nova roupagem de comportamento nas redes sociais, que vem sendo objeto de estudo pelos psicanalistas, pelos antropólogos, etc., para verificar o porquê que aquela pessoa, que não é daquele jeito, ela se comporta daquela forma no mundo virtual. Talvez porque ela se sinta ali com uma barreira, talvez se sinta mais protegida, ou porque toma uma atitude impulsiva. Isso aí a gente precisa discutir, tímida, é uma outra discussão. Seja tímida e ali passa a ser... Exatamente. Tímida, agora, né? Que é uma verdade que não precisa muito estudo para saber que muitas pessoas agem nas redes sociais de uma forma completamente diferente daquilo que ela é. No mundo real, isso não precisa ser estudioso para verificar. Basta você ver no futebol, né? Quando o Santos foi campeão, se você pegar ali daqueles bate-papo de futebol e tal, eu não vou citar o nome, ele falou assim, poxa, mas o Santos jogou mal, tal. Santista roxo. Beleza, aí eu pus embaixo. Mas quando o Santos jogou melhor no outro jogo com o Audax, que deram 2 pênaltis, mandou 2 bolas na trave, você colocou isso? Não, você colocou, puxa, que chato, empatou, tal. Quer dizer, na verdade, quando o time jogou melhor, você não valorizou. Mas quando o time jogou pior e ganhou, ou de uma certa maneira usou uma estratégia, você valorizou essa coisa, como se não tivesse vindo o título. Quer dizer, o cara nunca está contente com nada, né, Nelson? Se você até me permite, eu queria parabenizar e fazer uma correlação com esse assunto da internet e das redes sociais, mas parabenizar o Laboratório de Bromatologia da Universidade de Santa Cecília, né? Porque também saiu nas redes sociais, aí nos jornais, etc. Um trabalho brilhante que rodou todas as redes sociais da nossa região e provavelmente de outras, o trabalho que foi feito na análise do leite, né, em várias marcas de leite, identificando o elemento formol dentro dos leites. Então, tem aspectos das redes sociais como esse de interesse público importantíssimo. Mas aí estava embasado em pesquisa. Embasado, né? Em pesquisa. Não era aleatório, né? Não, eu já
Eu sou técnico de laboratório e sei a importância do setor de bromatologia para análise de alimentos. Quer dizer, isso traz um benefício enorme para a população quando a gente tem um embasamento técnico. Então, parabéns à Universidade de Santa Cecília e ao Laboratório de Bromatologia pelo serviço que fez aqui para a nossa região. Nós vamos ao rápido intervalo, vamos ver as mensagens por WhatsApp e já voltamos. Luísa. Wagner! Nossa, quanto tempo! Esse é o Fábio, meu marido. Tudo bem? O Wagner foi meu primeiro namorado. Foi ele que me convenceu a fazer tatuagem de borboleta, você lembra? Você já reparou que as asinhas formam um W? É de Wagner. Ai, que bom. Tem coisas que a sua família não precisa saber. Mas se você é doador de órgãos, isso você tem que informar. A Clínica Multiimagem é especializada em exames de radiologia e diagnóstico por imagem, investindo continuamente em tecnologia e trazendo constantes inovações para proporcionar à comunidade médica e seus pacientes diagnósticos ainda mais precisos. Sua nova e moderna estrutura, aliada à tecnologia de ponta, juntamente com o corpo clínico especializado, tornam a Clínica Multiimagem um dos centros de diagnósticos por imagem mais avançado do estado de São Paulo. Entre em contato pelo telefone 3202-1250. Com o objetivo de atender cada vez melhor, o Plano de Saúde Santa Casa oferece a você e a sua família uma ampla rede de atendimento em Santos, São Vicente, Praia Grande, Cubatão e Guarujá. Além de contar com a melhor equipe médica e multiprofissional do litoral paulista. Plano de Saúde Santa Casa de Santos. O melhor atendimento em plano de saúde. 3226-6200. A TV Com traz qualidade e interatividade para a Baixada Santista. Nos preocupamos constantemente com a qualidade de nossas produções. Por isso, investimos em equipamentos e profissionais qualificados. Nosso estúdio é, sem dúvida, um dos mais bem equipados da região. São mais de 40 metros quadrados de tecnologia. TV Com, sempre com você. Porta. Sintracomos, 76 anos de lutas e conquistas em prol do trabalhador. Um sindicato forte a serviço do trabalhador. Este é o Sindicato dos Trabalhadores nas Indústrias da Construção Civil, Montagem e Manutenção Industrial e do Mobiliário de Santos, Cubatão, Guarujá, São Vicente, Praia Grande, Mongaguá, Itanhaém, Peruíbe e Bertioga. Associe-se ao Sintracomos e faça parte da nossa família. Administração, Presidente Macaé Marcos Braz de Oliveira. Existe um lugar em Santos onde você encontra os empreendimentos mais fascinantes da região. Um lugar amplo, aconchegante, feito para oferecer o melhor atendimento para você. Um lugar que reúne as melhores opções residenciais e comerciais nos bairros mais nobres de Santos. Um lugar que a gente nem precisava dizer, porque você já sabe. Central de Vendas Grupo Mendes, Rua Guaiaó 55, Aparecida. Venha fechar um bom negócio para abrir as portas do seu novo lugar. Sindicato dos Trabalhadores Municipais de Praia Grande, há mais de 20 anos levando aos seus associados planos de saúde e convênios, assistência odontológica e jurídica, curso de capacitação e outros benefícios, dando aos servidores melhores condições de trabalho e qualidade de vida. Para mais informações, acesse o site www.sindicatopraiagrande.org. De volta no segundo bloco do Ação e Reação, nesta quinta-feira,
dia 19 de maio de 2016. Hoje recebendo o advogado Rafael Vita e o ambientalista Nelson Rodrigues. Vamos falar dos apoiadores, que depois tem muitas perguntas aqui no WhatsApp, muitas pessoas interessadas, né? Fala da Ozan. Faça com mais de 500 mil pessoas na Baixada Santista, que tem Ozan. Ligue para 32288000, telefone na tela, e peça o seu plano de assistência familiar. Faça como Augusto Capô de Casa, que fez para toda a sua família a Ozan. Ozan, plano de assistência familiar, mais informações no site www.ozan.com.br. Também agora um abraço para o Boqueirão Express Grill, desculpem. É do Nelson. O Nelson São Paulino está contente, viu, Rafael Vita? Está contente o São Paulo que derrotou o Galo, né? O Galo do nosso amigo Robinho, né? Que assim como o Marquinhos Gabriel, que queria jogar uma Libertadores, jogou 19 minutos, né? E o Robinho, que é o nosso ídolo aqui, foi para o Atlético, mas infelizmente não vai prosseguir na Libertadores. O São Paulo perdeu, mas levou. Aí, vários alimentos deliciosos. Rafael Vita come lá de vez em quando, já vi ele lá comendo com meu amigo Aldo Neto. Aldo Neto que mora lá em frente, pertinho, ao lado da Unisanta, Rua Lobo Viana 89, em frente ao Super Centro Boqueirão. Deliciosos pratos que você pode conferir. Rua Lobo Viana 89, um abraço para o Nelson, que é São Paulino, está contente. E para o Paulo, que é coringuento, corintiano, nosso amigo também, que está aí meio decepcionado com o primeiro empate do Corinthians, mas o Tite falou que o time vai reagir. Bom, falando um pouco de futebol, o que você achou rapidamente da vitória, da derrota, mas da vitória do São Paulo ontem no Horto, né? Onde os atleticanos falam que caiu no Horto, está morto. Mas ontem não foi muito bem assim. Ontem o São Paulo reagiu e trouxe a vaga da semifinal para o nosso estado. Eu acho, Fred, que o São Paulo foi inteligente. Eu acompanhei parte do jogo e vi que ali no início, quando o Atlético marcou os 2 gols, o São Paulo, obviamente, ali diante de em tão poucos minutos ter sofrido os 2 gols, se desestabilizou um pouco, mas soube jogar com inteligência, né? Havia aí a possibilidade da marcação de apenas um gol e por ocasião do critério de desempate ter vencido o jogo, né? Aliás, ter vencido o jogo não, ter classificado. E eu dizia no final de semana pro meu amigo Ricardo Arruda, que também é São Paulino, que se o São Paulo passasse por esse jogo, teria muita chance de ser campeão, porque já não é nada, já está na semifinal, né, Filete? E pode ser que tenha uma disputa aí entre 2 argentinos que sejam... que tem que jogar entre si. Já fica mais, aí vai jogar com o Puma. Eu acho que nenhuma Libertadores é fácil, mas eu acho que o pior jogo que o São Paulo tinha pela frente foi o de ontem, e passou, e tem grandes chances de ser campeão. Lembrando que os São Paulinos, né? Tem aqui meu amigo já ligando, Paulinho Bonavides, ele é da família Bonavides, um abraço para toda a família Bonavides. Ele que é São Paulino doente, né? Tá contente, falou, viu meu São Paulo, filete? Tá certo. E lembrando que o São Paulo já ganhou Libertadores e Mundial no impeachment, né? Então, o São Paulo diz que quando há impeachment, quando há problema no Brasil, geralmente o São Paulo ganha Libertadores, né? E aí, Nelson, essa questão aí do São Paulo ontem sair com a vaga para a semifinal da Libertadores, que é um campeonato muito, muito prestigiado aqui na nossa terra, né? De Minas Gerais. Eu assisti o jogo uma noite chuvosa, muito própria para ficar em casa, tranquilo, com a família, assistir o jogo. E eu acho assim, embora o Atlético fosse bastante incisivo, né? Teve um volume de jogo forte em cima do São Paulo, mas também há que se considerar que o técnico de São Paulo, argentino, né? Experiência em Libertadores, né, Nelson? Especialista em Libertadores, conseguiu montar um time estrategicamente para segurar, né? Mas tomou aqueles 2 golzinhos lá no começo que quase vai, hein? Tomou aqueles 2 gols, mas eu sinceramente achei que o São Paulo, pelo menos vendo pela televisão, não se desesperou. Continuou tocando a bola, segurando o jogo, fazendo aquela catimba característica de técnico argentino, conseguiu segurar... Tocou bem a bola, fez o tempo rolar bastante, enfim, fez o seu golzinho. Na soma dos 2 jogos, houve um empate, né? 2-2, e conseguiu garantir a sua vaga. Eu acho que foi uma estratégia que deu certo. Parabéns ao São Paulo. Ministério do Turismo volta a defender a legalização de jogos de azar no Brasil. O
ministro Henrique Eduardo Alves participou de uma feira em Porto de Galinhas, na bonita Porto de Galinhas, e disse que uma das plataformas dele seria ampliar a arrecadação tributária, gerar empregos nesse Brasil, que nós temos muitos empregados. E ele hoje é favorável a essa questão dos jogos do azar. O que você acha disso, Rafael? Olha, Filete, eu sou completamente a favor. Já há algum tempo que eu defendo essa ideia. Quem já teve a oportunidade de ir a países onde o jogo é legalizado, sabe o quanto que esse mercado traz de progresso, né, de emprego e de receita para os países. Eu tive agora, inclusive em janeiro, na África do Sul, que é um país que em algumas cidades, em alguns pontos, se eu não me engano, lá a legislação permite apenas que seja feito, que tenha cassino em resorts, né? Que é a ideia que eu também defendo. Eu acho que você pode ter esse tipo de atrativo, mas você tem que agregar a eles algo que de fato traga mais emprego, que traga algo para a região. Então, uma das ideias que surgem aí é que se pegue lá os estados menos favorecidos, aqueles lugares mais afastados, e que se construam resorts específicos para amparar essas casas de jogos de azar, e com isso fomente ali a região toda, enfim. Então eu sou completamente favorável, acho difícil, eu acho que a gente vive num país muito hipócrita, e eu não acredito que em curto espaço de tempo, Filete, isso aí ocorra. Eu me lembro que desde que eu não sou muito... não sou tão velhinho assim, mas eu lembro que desde que eu sou criança eu escuto dizer que alguém quer implementar isso aí. Não acredito, mas defendo. E sua opinião, Nelson, sobre a questão do... Muita gente sai do Brasil, né? Tivemos um treinador famoso de futebol que sai daqui para jogar em Punta del Este, né? Em outros lugares aí da América do Sul, que permite o jogo, assim como o Rafael falou da África. Nós temos Las Vegas também, que é uma cidade que foi construída no deserto americano e se fortaleceu pelos jogos, né? Chamados jogos de azar, né? Olha, eu começo pela palavra hipocrisia, né? Que o Rafael falou, e eu concordo com essa análise do Rafael. Eu acho que tem algumas coisas no Brasil, na cultura do país, que precisa mudar e rápido, né? A demagogia, né? A hipocrisia, o politicamente correto. Nós precisamos sair de um país que vive na ficção, né, para viver na realidade. Perfeito, é isso, né? aí. Isso que nós precisamos, encarar de frente todos os nossos defeitos, nossas virtudes, e caminhar de uma forma bastante clara, objetiva, olho no olho, aquilo que o pessoal mais novo chama de papo reto, né? Para a gente não ter mais subterfúgios e viver como se nada tivesse a ver com a gente. Eu acho que é assim, aqueles que gostam de jogar, é lógico que a gente entende alguns setores religiosos, alguns outros setores que acham que isso pode causar um vício na sociedade, etc., mas não é por aí. E, na minha opinião, eu acho que se nós tivermos regras claras, e o Rafael, que é advogado, pode contemplar essa colocação, regras claras, uma legislação muito clara, objetiva, de quem pode, quem não pode adentrar a um local para se jogar, que isso seja respeitado, fiscalizado, e mais, uma boa parte das nossas divisas, cidadãos brasileiros que vão para o Uruguai, vão para Las Vegas, vão para a Europa, vão para várias partes do mundo lá jogar porque aqui não tem condição. E deixam caminhões de dinheiro lá, né, Nelson? Que poderia ficar aqui, né? Além de deixarem um caminhão de dinheiro lá, nós deixamos também de trazer o turismo internacional para vir gastar o dinheiro aqui no nosso país, não só no ponto onde existe o jogo, mas também as pessoas vão visitar, vão se hospedar em hotéis, restaurantes, etc. Então, o volume de dinheiro que o turismo traz em relação ao jogo é imenso e nós estamos deixando de recolher e levando ao contrário, deixando nossas divisas no exterior. Então, desde que haja regras claras, objetivas, eu acho que é bem-vindo
a prática desse mais novo elemento que possa trazer condições favoráveis à nossa combalida financeiramente falando, combalida economia. E agora nós vamos ter que fazer um bate-bola aqui, que tem 30 perguntas aqui para responder em 15 minutos. É lógico que umas eu agrupei com outras, né? Mandar um abraço para o nosso amigo Aldo Neto, que hoje está criando tartarugas, né? Então hoje eu sou veterinário do seu cachorro e das suas tartarugas, né? Tem duas, né, Filete? Tem duas. Teve um amigo nosso, né? Que eu não vou falar quem não é o Aldo Neto, que eu mandei tomar conta de 2 tartarugas, uma fugiu e uma voltou grávida. Nossa, deve ser bem proativo. Ficou na casa dele um mês, uma fugiu e a outra ficou grávida. Não é o caso do Aldo, não, né? Ele cuida direitinho. O Aldo cuida direitinho. O Aldo é um cara bem calmo, bem tranquilo, então ele passa essa tranquilidade para as tartarugas dele. Um abraço para o Aldo Nelson. Sabia que o Aldo tinha esse aspecto tão ecológico. Parabéns, Aldo, pelas suas tartarugas. Nós vamos reproduzir, que elas vão colocar ovos e nós vamos colocar 45 centímetros de fundura e vamos, depois de um tempo, para produzir novos... Ele vai filmar o nascimento, vai colocar no Facebook e vão festejar uma colocação bonita do Aldo no Facebook, né? Entendeu? O Aldo que às vezes coloca coisas que ninguém entende no Facebook, mas é para atingir alguém que quer atingir, né? Aí se ele fala para mim, Filete, eu não sou doido não, é que às vezes eu coloco uma coisa que você não entende, mas quem eu quero colocar entende, né? De vez em quando ele me liga lá, pergunta algumas dicas, alguma coisa dessa questão de redes sociais aí, e eu tenho... Mas ele também ajuda na parte jornalística, é um grande jornalista, também ajuda, né? Ele talvez seja um dos maiores especialistas em redes sociais que a nossa região tenha, não tenho dúvida disso. Na parte de montagem, com certeza. O João da Vila Matias, ele diz que ele está na Vila Matias desde 1959, tem o Jornal da Vila Matias, e ele pergunta para o Nelson como é que ele acha que está o tratamento das árvores em Santos. Como é o nome dele? João é o diretor-presidente do Jornal da Vila Matias. Olha, João, obrigado pela sua pergunta e participação aqui no programa. Eu sou um crítico, né? Da mudança, da alteração da questão da arborização pública, né? Porque a arborização ela era tratada na Secretaria do Meio Ambiente de Santos, né? E ela deixou de estar na Secretaria do Meio Ambiente e foi para a Secretaria de Serviços Públicos, né? Embora haja um acompanhamento técnico, eu acompanho na cidade inteira e discordo da forma como grande parte das árvores estão sendo destruídas, né, na nossa cidade. E discordo completamente dessa política de estar cortando árvore em época errada do ano, né? E já manifestei isso várias vezes aqui, inclusive nessa bancada e em outros programas, e eu acho que isso tem que ser revisto e sempre exorto ao nosso prefeito que interfira nessa questão e que leve a política pública sobre a arborização da cidade para a Secretaria do Meio Ambiente, onde ela é oriunda e vai ter o tratamento mais adequado. A Bruna de São Vicente pergunta para o Rafael Vita. Tem um amigo meu, um ex-amigo meu, que fica mandando fotos que eu não gosto pelo WhatsApp. Eu não gostaria de excluí-lo. O que posso fazer? Só antes de responder a pergunta da nossa querida telespectadora, eu queria dizer que eu recebi aqui a informação do nosso amigo, o vereador Hugo Dupré, dizendo que essa proposta de aprovação dos jogos de azar já existe feita na Câmara pelo deputado Herculano Passos, do PSD. Então, talvez seja também um outro caminho buscar essa regularização através desse projeto de lei do deputado Herculano Passos. Aí, obrigado, Hugo Dupré, pelo informe aqui que você me deu. Bom, ela deve estar se referindo, Filete, aos grupos de WhatsApp, né? Infelizmente, a gente não tem como fazer um controle prévio daquilo que outras pessoas vão postar ou vão publicar ali no grupo do WhatsApp ou diretamente para ela, né? É mais uma questão aí de relacionamento com essa pessoa do que um ponto de vista técnico. Porém, se essa pessoa postar alguma coisa ou enviar alguma coisa num grupo que ofenda a outra pessoa, ela deve responder por isso, criminalmente ou na justiça civil por uma reparação de dano moral. Mas eu acho que a conversa seria o melhor caminho aí, porque, como eu disse, não há como fazer essa prévia do que outra pessoa vai postar, a não ser que você bloqueie essa pessoa, né?
Mandar um abraço para o Hugo Dupré, para o Thiago, seu assessor, né? O Hugo Dupré que faz um trabalho muito bonito. Thiago, meu amigo, um abraço, Thiago. Thiago, com a questão do Thiago Louro, né? E o Hugo Dupré que faz um trabalho muito bonito com a questão dos autistas, né? Para a gente dar mais atenção, mais capacitação. Então, parabéns ao Hugo Dupré, audiência qualificada daqui da TV Com. Ele, assim como o Douglas Gonçalves, que esteve aqui na terça-feira, qualquer hora chamar o Hugo Dupré para vir aqui fazer um bate-bola com a gente também. Nelson, pergunta para os dois agora, é da Cristiane. A pergunta é meio longa, mas queria que vocês abordassem sobre o lixo de São Vicente. Quem é culpado? O Billy diz no jornal que 25% era culpa dele. Os outros 75% são dos outros gestores do governo federal. Hoje eu estava escutando uma rádio, a Rádio 102.1, que eu tenho a honra de comentar lá no sábado, no programa do Paulo Schiff, e o Caio França estava debatendo com o Luciano Batista. O Luciano dizendo que a culpa também é dos deputados, que o pai dele é vice-governador, poderia ajudar, e o Caio se defendendo, dizendo que não, que ele como deputado não tem a ver com lixo urbano. Quem está falando a verdade? Como é que nós poderíamos responder o problema, resolver o problema? É a Cristiane do São Vicente. Ela cita aqui, o Billy fala que 25% da culpa é dele, 75% é do governo federal e dos antigos gestores. Que hoje no programa de televisão, um abraço do rádio, um abraço para Paulo Schiff, que é o programa Jornal da Litoral, que passa das 7 às 9 na Rádio 102.1, da família Mussi. Estava o Luciano Batista com o ex-deputado Luciano Batista com o deputado atual Caio França, debatendo essa questão, e o Luciano falava que o pai dele, como vice-governador, tinha que ajudar, e ele falou que não tinha nada a ver uma coisa com a outra, que lixo não é função dele, essa questão toda. Olha, Cristiane, do meu ponto de vista, o responsável é o prefeito. É o prefeito que é o gestor da cidade. Então, se ele contrata uma empresa para executar, a empresa tem que executar. Dizem que a empresa não executa porque não é paga, então ela tem que ser paga. Não é verdade? Ninguém trabalha de graça. Então, eu acho que o responsável é o prefeito. Na sua opinião, Rafael, essa questão da Cristiane, um abraço para ela, que está atenta aqui. Obrigado, Cristiane, pela pergunta. Eu concordo plenamente com o Nelson. Sem querer entrar aí nessa disputa política eventualmente existente entre as duas pessoas citadas aí, eu acho que o problema da gestão do lixo na cidade é do prefeito. E o atual prefeito de São Vicente está aí há 3 anos já. Né? Já talvez, se não tivesse dinheiro quando entrou, já teve tempo suficiente para solucionar ou para equacionar isso aí e tirar São Vicente dessa vergonha que está São Vicente. Sabe? Eu tenho muito carinho por São Vicente, tenho muitos amigos em São Vicente. Né? O primeiro escritório de advocacia que eu exerci minha atividade foi em São Vicente, tá? Então, hoje eu tenho estado lá, vou de vez em quando, às vezes, ao fórum fazer uma audiência ou vou visitar algum amigo. É uma vergonha o que está acontecendo em São Vicente. Eu acho que isso aqui, o que eu estou falando aqui, é repetição mais do mesmo. Isso está sendo falado há 3 anos já. Então, eu não vou ficar aqui dizendo que São Vicente tá ruim, porque isso é fato público e notório. Agora, de um ponto de vista técnico, não tenho dúvida, como o Nelson disse, que é uma solução que tem que ser adotada pelo prefeito. Né? É lamentável que São Vicente esteja passando por isso que está acontecendo hoje. Na questão também, só para dar uma pitadinha nessa questão, todo o programa tinha perguntas sobre São Vicente e a gente está evitando de falar porque parece uma perseguição e todo mundo fala, o Jorge aqui também está mandando que Praia Grande está ficando bonita, aí ele vem trabalhar em Santos, passa por São Vicente, tem mato na calçada, tem lixo acumulado, e em Santos também começa uma parte, parece que não é no mesmo estado, na mesma região metropolitana, né? Mas a questão também é que São Vicente perdeu muitas verbas, né? A verba do DAD, né? São verbas que São Vicente já perdeu há 2 anos. Mas quem está no CADIM, que é o registro dos inadimplentes, não pode. Pode sim, para a saúde pode, para habitação pode, então pode. Mas precisa ver por que não está recebendo, né, Fred? Porque está no CADIM. Ou porque não está fazendo os projetos que precisam ser apresentados ao DAD. Então, com certeza. Né, então, alguém é responsável. Mas se você tem 500 cargos comissionados, que isso já tinha na gestão passada, e você não consegue nem fazer um projeto para ser levado, o que acontece? Então, é o que eu falo, se eu sou o Billy, você me põe na cadeira do Billy hoje, eu fico com 50 comissionados, mando todo mundo embora. Os outros 400, já não estou com governabilidade mais
mais nenhuma, já não quero ser... O que acontece? Eu não sei qual é o rabo preso, qual a questão. E ponho, desses 450, eu ponho 2.000 pessoas para capinar a rua, para fazer calçamento, porque tem rua em São Vicente que o asfalto vai até metade, a outra metade não tem asfalto, quer dizer, nós temos que acabar isso. Tem a questão das enchentes e tal. Então, eu acho o seguinte, uma cidade que não tem condição de pagar um lixo, que a Codesave agora está em greve há 12 dias, porque não pagaram, o salário estava recebendo, mas agora é o vale transporte, a cesta básica. Aí vai pagar isso, daqui a pouco não vai pagar o salário. Então, uma empresa que fica desse nível, nós temos que ter uma solução. Agora, qual é a solução? Se a cidade não consegue gerir o lixo urbano... Você me permite uma parte? Eu falei, nós falamos e temos a certeza absoluta da responsabilidade do prefeito sobre a gestão do lixo, né? Mas eu quero salientar o seguinte, o ponto positivo recente do prefeito Billy foi quando ele chamou todos os pré-candidatos a prefeito e demonstrou a planilha do município, né, o orçamento e o déficit existente no município. Então, eu acho assim, esses pré-candidatos, tem uns que foram e tem outros que não foram, né? Esses que não foram perderam a oportunidade de estar discutindo possíveis soluções para o orçamento que existe. Você estava falando das verbas existentes e as não existentes atualmente no município. Então, quando você quer resolver o problema da sua cidade, não basta só fazer política contra o prefeito. Você tem que apresentar sugestões na solução dos problemas apresentados. Eu acho que isso é uma responsabilidade pública de quem já pretende ser um pré-candidato a prefeito. Então, independente de ficar nesse diz-que-me-diz-que, fazer política só para queimar o adversário, eu acho que nós, no século XXI, já não estamos mais nesse caminho de fazer política para queimar o oponente. Nós temos que fazer uma política e deixar bem claro para a população qual é a nossa proposta para resolver aquele problema. E, se possível, ainda dentro da gestão desse prefeito, colaborar para resolver. Porque a população vai saber que você está exercendo o seu papel de cidadão e de ser político e a sua responsabilidade social ou socioambiental, melhor ainda, né, para contribuir para a melhora dessa cidade, no caso São Vicente ou de outros aqui da nossa região, antes de sair candidato ou mesmo de ser um prefeito. Então, isso já é a sinalização que a população precisa ter sobre o seu caráter e a sua vontade de resolver os problemas. Lembrando que 10 prefeituráveis de São Vicente, 3 não foram, que é o Davi, o Pedro Gouveia e o Luciano Batista. E segundo o prefeito Billy, né, 57% das pessoas da cidade não pagam o IPTU. Então, vulgarmente falando, de cada 10 carnês, segundo o prefeito Billy, 6 não estão sendo pagos. Como a verba dos impostos também de comércio caiu, o prefeito diz que não tem condição de gerir a cidade e que a cidade dá um prejuízo de 14 milhões por mês, né? Essa é a questão do prefeito Billy. E como o Nelson falou, resumindo vulgarmente, na briga do mar com o rochedo, quem apanha é o marisco. E como o Rafael falou, é a população de São Vicente, que é muito querida e que nós temos obrigação de levantar a autoestima e votar bem. O vicentino tem obrigação de votar bem, como todos nós, para que a gente tire São Vicente dessa questão, desse caos urbano que está vivendo nessa gestão, não é isso, Rafael? É isso mesmo, Filete. Eu queria mais uma vez corroborar as palavras do que o Nelson disse. E, veja, quando eu falei da responsabilidade do prefeito, nada contra o pessoal, contra o Billy, eu nem o conheço, né? A gente tivesse alguma coisa, exatamente, né? Nós vamos falar agora aqui que a gente está pagando carnê, o que eu e o Nelson queremos dizer aqui é que cada um tem que arcar com a sua responsabilidade. E faz parte de toda a população, e muito mais daqueles que são futuros candidatos ou pré-candidatos a gerir a cidade, de ter essa preocupação, porque São Vicente chegou num ponto que já é uma questão quase de saúde pública, poxa. Né? A gente tem lá uma situação que acho que nem lá atrás, quando São Vicente não tinha atingido ainda um ápice de cidade em termos urbanos, ela passou. Então é lamentável, mas vamos torcer para que os queridos vicentinos saiam dessa condição aí e a cidade volte a ser bonita como sempre foi. Viu, Rafael? Você pode ficar tranquilo aqui, porque o programa TV Com Debate é um programa, como você me falou, é um programa aberto
E como nós aqui agora falamos que 57% das pessoas, segundo o prefeito, não pagam IPTU, que é a verba do comércio, que é uma das verbas que vem do INSS, também caiu. Então a gente sabe que São Vicente teve perda de arrecadação, sim. Então nós sempre estamos vendo um lado e vendo o outro também, para não nada contra o Bílio. Eu até torcia para ele fazer um grande governo. Até quando eu comecei a fazer o programa, eu falei, vamos, Bílio, até eu brincava, claro, tal, né? Para ter uma reação. E eu acho que o Nelson foi muito feliz quando falou que esta união, que o prefeito queria chamar os prefeitos bravos para conversar, foi uma atitude nobre. Então aqui nós estamos para criticar e elogiar também, né? Claro, eu acho que o que importa é defender a cidade de São Vicente como um todo, e todo mundo tem que ajudar. Gabriel Medina e o Mineirinho, né? O Gabriel Medina, que é agora jaense, radicado em Santa Catarina, e o Mineirinho estão fora da etapa do Mundial no Rio. Acabou de ser essa notícia agora. Uma pena, Filete. Eles estão fora. Estava torcendo muito por ele. Aqui a gente fica triste, mas é uma realidade. Rafael, um abraço para todos aí, para a família, né? E obrigado por ter vindo no programa aqui. Um abraço a você, Filete, aos telespectadores do Ação e Reação. Muito obrigado mais uma vez e tenham todos uma excelente final de tarde. Nelson Rodrigues, o homem quando vem aqui mudam a água. Em vez de ser uma água mineral nacional que é muito boa, põe água francesa, Perrier. Eu percebi, viu, Filete? É muito boa essa água. Quando o Nelson vem aqui, tem hora do Augusto para pôr uma água Perrier aqui. Olha, eu queria, antes de mais nada, mandar um grande beijo para minha mãe, a Dilma Rodrigues. Não é a Rousseff, é a Rodrigues. Cuidado, hein? É Dilma Rodrigues, que já é sua fã, né, Filete? Sempre manda um abraço para você. E também um abraço para todos os telespectadores. Aqui, muito obrigado pela minha participação, junto com o Rafael, com o Filete. E um abraço a todos. Vamos embora com Deus, fiquem com Deus e com a extensa programação da TV Com. Boa tarde.